Fala galera, mais um programa Fotógrafo 4K. Eu sou o Eric, o Fotógrafo 4K. Eu criei um método que te ensina a ganhar R$ 4.000, 4K em 24 horas. Pessoal, o método está fantástico e eu estou compartilhando com você que deseja, primeiro, aprender a fotografar, segundo, escolher o seu nicho de atuação, terceiro, gerar uma identidade com o seu cliente, quarto, produzir fotos que venham impactar o seu cliente e quinto, aprender a vender as suas fotografias. Pessoal, no vídeo de hoje eu preparei para vocês 9 passos que vão te levar a se tornar um fotógrafo 4K. Então eu quero pedir para você, fique até o final desse vídeo, que com certeza vem transformação para você. Fique ligado. E eu vou pedir uma coisa que eu não faço geralmente. Desde o começo eu já vou pedir para você sentar o dedo nesse like, curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para que você não venha perder nenhum dos nossos vídeos. Nós temos vídeos todos os dias. Acione o sininho que você será avisado e não vai perder mais nenhum conteúdo. Então chega de enrolação e vamos direto para o nosso vídeo. Bom, você que deseja fotografar fotos externas, eu preparei uma dica fundamental para você que deseja fotografar externamente. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é qual o horário que você deve fotografar. Quais são os melhores horários para fotografia externa? Pessoal, tem uma coisa, você não pode fotografar na janela de 10 da manhã até 3:30 da tarde. Por quê? Porque a luz é muito dura, é uma luz que ela não te favorece. O que acontece com a luz nesse momento? Nós temos o sol muito a pino, e o que ele faz? Ele gera muitas sombras duras, ele vai revelar algumas deformidades da sua pele. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou com uma luz aqui a 45 graus, que imita uma luz de sol entre 6 da manhã e 10 da manhã, mais ou menos. E entre 4 da tarde e 6 da tarde. O que acontece? Essa luz, ela incide mais lateralmente. E o que ela está fazendo? Ela está escondendo as imperfeições do meu rosto. Eu tenho várias marcas de espinha. E o que acontece? Quando eu tenho essa luz aqui incidindo dessa forma, você pode ver aqui ó, que eu tenho várias marcas de espinha e marcas de expressão. Mas o que acontece? Fica mais suave, pessoal. E o que acontece? Muitas vezes você sai para fotografar justamente no horário errado. Aí você pensa lá, poxa vida, você traz depois essa foto para poder editar ela e fala, poxa vida, olha quanto trabalho eu vou ter. Mas se você começar a fotografar no horário certo, com certeza, essa dificuldade vai diminuir demais, demais mesmo. E qual é o horário certo? Se você deseja pegar nascer do sol, tem que ser bem cedo. 5 horas você tem que estar no local onde você vai fotografar, por exemplo. Se for beira de praia, por exemplo, beira do mar, com o nascer do sol, 5:30 da manhã você já tem que estar se posicionando para você pegar os primeiros raios de sol. Aí você vai ter uma janela de fotografia até as 10 horas da manhã. Então entre 5:30 e 6 horas da manhã até 10 horas da manhã é um horário ideal para você fotografar. Além de você ter uma luz que ela vem mais de encontro, dependendo de onde você posiciona o seu modelo com o sol, ela não vai ser uma luz muito alta, que vai dar sombras, vai pegar sombra aqui dos seus olhos, sombra de nariz, sombra de pescoço, ou até mesmo iluminar assim de cima para baixo, e se tiver algumas imperfeições no rosto, por exemplo, ficar alguma sombra onde tem aquela imperfeição, você vai ter uma luz mais quente, mais ou menos entre 3.000 e 3.300 kelvins, que é uma luz ideal. Pensa numa luz bonita, bem alaranjada, que deixa aquela pele com vida, que você olha e fala, nossa, que coisa mais bonita.
é nesse horário, pessoal. As pessoas que fotografam entre 6 da manhã e 10 horas da manhã, eles têm também essa qualidade de luz, além da posição da luz, entendeu? Aí, a outra janela de fotografia que eu falo para vocês é após as 16 horas. O que acontece? Você vai ter mais ou menos a mesma temperatura também de luz, que é entre 3.000 e 3.500 kelvins, mais ou menos, que é aquela luz gostosa, aquela luz que você vê e fala, nossa, que coisa mais linda, aquele fundo de céu alaranjado. Você não pega mais aquele solão a pino, onde está tudo branco, onde está tudo em torno de 5.500 a 5.000 kelvins, que é aquela luz muito forte, entendeu? Que não tem uma luz de definição. Ela não é nem tão ela não é nem tão azulada e ela não é nem tão amarelada, é aquela luz branca, entendeu? Então nós não queremos essa luz, nós queremos uma luz mais alaranjada, que é a luz que nos traz beleza para a nossa fotografia. Esse é o primeiro ponto, saber o horário certo de fotografar, saber o horário certo de fazer os nossos ensaios. Então eu falo para você, entre 6 da manhã e 10 horas da manhã, e entre as 16 horas e as 17h30 a 18 horas, dependendo da estação. Dica número 2, treinar a sua nitidez fotográfica. Eu vou falar um negócio para vocês. Todo mundo ama fotos com fundo desfocado. E eu também amo esse tipo de fotos. São as fotos que muitas vezes elas nos trazem mais impacto e mostra que o cara, opa, esse cara aqui é um bom fotógrafo. Olha que bonito, ele ficou em evidência apenas o modelo que ele tem para fotografar. Só que o que acontece? Eu vejo muita gente, e quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, sacrificando a nitidez da fotografia dele para ter um fundo desfocado. E você não precisa disso, pessoal. Você não precisa disso. Eu repito, você não precisa disso. Você precisa treinar. Qual é a melhor parte de nitidez da sua fotografia? E o que acontece? Eu quero falar para vocês, por exemplo, eu estou com essa lente aqui. Essa lente aqui, ela é uma 18-135. Ela começa em 3.5 de diafragma. Então ela não é uma lente clara, ou seja, ela não vai me dar um fundo tão desfocado se eu tiver em 18 milímetros. Mas um exemplo, se eu subir para 135 milímetros, eu já tenho um desfoque considerável, mesmo ela sendo uma lente escura, sendo uma lente que em 135 milímetros vai me dar um diafragma de 5.6. Mesmo assim, eu terei um fundo bem legal, bem desfocado. E o que acontece? Por muitas vezes nós queremos trabalhar com a milimetragem baixa e com o nosso diafragma super aberto e nós perdemos na parte da nitidez. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que essa lente aqui fosse uma 50mm 1.8 ou uma 50mm 1.4. E eu vou lá fazer no meu maior diafragma a minha foto. O diafragma mais aberto para que eu tenha aquele desfoque maravilhoso no fundo. E o que eu vou fazer? Eu vou lá e tenho o meu modelo que está aqui na frente, ou a minha modelo que está aqui na frente, e eu paro na frente do meu modelo e vou fazer uma foto. Vou lá e faço o foco. Eu estou utilizando aqui o foco central. Aí o que acontece? Eu quero utilizar aquela regra de intersecção dos pontos. Eu quero trazer uma intersecção para o ponto do lado direito. Aquele encontro entre os pontos. Aí eu vou recompor. E o que eu faço quando eu vou recompor? Às vezes eu pego lá e recuo 1 milímetro ou meio centímetro para trás. Dou um passinho para trás. Aí faço a foto. Aí eu vou lá e olho aqui na minha câmera. Olha, ficou legal essa foto, hein? Aí eu chego em casa e vou tratar essa foto. Aí eu olho, puxa, que pena, eu perdi o foco. O meu foco, como eu dei um passinho para trás, a pessoa não ficou com nada em foco 100%. Não ficou aquele foco bonito e cravado. Por quê? Porque eu quero explicar um negócio para vocês, pessoal.
quanto maior o nosso diafragma, menor será a nossa linha de foco. Seria como se a nossa linha fosse finíssima. Aí, como eu recuei meio centímetro para trás, eu já perdi o meu foco que estava no olho. Esse foco vai vir aqui para a ponta do nariz. E nós não queremos a ponta do nariz em foco. Nós queremos o olho. Ou seja, ou eu vou e ando meio centímetro ou 1 centímetro para trás. Aquele foco que estava no meu olho foi para minha orelha. E eu não quero isso. Então eu trago uma dica para vocês. Não utilizem o maior diafragma que você tem. Como que você pode utilizar o maior diafragma que você tem? Eu te recomendo utilizar o maior diafragma que você tem utilizando um tripé. Aí sim, você vai lá e coloca a sua câmera no tripé, vai lá e faz o foco e tira aquela foto. E depois, na pós-produção, você faz o corte e leva e aplica a sua composição fotográfica. Aquela composição fotográfica que você desejou. Aí eu concordo com você. Mas se você for fotografar com a sua câmera na mão, não utilize o maior diafragma que você tem. Utilize entre 1 ou 2 pontos fechado. Na verdade, nós temos uma grande regra de nitidez, que é a maior nitidez da minha lente está entre 2 a 3 pontos acima da minha maior abertura de diafragma. Então pense nisso. Se você deseja fotos nítidas, não fotografe com a sua maior abertura de diafragma. Pense nisso. A nossa terceira dica é: fotografe em RAW. Pessoal, existem 2 arquivos que são usados pela nossa câmera. Um é o arquivo JPEG e o outro é o arquivo RAW. Qual é a diferença entre RAW e JPEG? O JPEG é um arquivo que já tem compressão de software da nossa câmera. A nossa câmera vai lá e vai comprimir esse arquivo, vai deixar esse arquivo menor, vai compactar esse arquivo. Para quê? Para que não gaste muito espaço no cartão de memória. A diferença entre ele e o RAW é que o RAW ele não sofre compressão nenhuma. Ele não sofre nenhum tipo de filtro de cores, ele não sofre compressão. A Heloísa está gritando um pouquinho, mas ela não vai atrapalhar. Ele não sofre nas cores, então ele é um arquivo bruto, como se fosse o filme fotográfico. Então, ou seja, você pega um negativo e você vai revelar a sua foto depois na pós-produção. Então, se você tem espaço no seu cartão de memória, eu falo para você, utilize o arquivo RAW. Por que o arquivo RAW? Quando você for pós-produzir a sua imagem, você vai ter infinitas possibilidades. Por quê? Porque você tem um arquivo bruto, você tem um arquivo onde você consegue lapidar melhor a sua fotografia e conseguir corrigir muito mais os problemas que ela pode ter. E chegar em uma foto de cair o queixo das pessoas. Quarta dica: tenha sempre poses pensadas para o seu ensaio fotográfico. Uma das coisas mais difíceis que existe na hora que você está fotografando é a direção das pessoas. Porque 90% das vezes, as pessoas que nós pegamos para fotografar não conhecem, não sabem nada sobre fotografia. Elas muitas vezes estão caindo de paraquedas naquele ensaio. E o que elas querem? Elas querem fotos bonitas, só que elas não sabem que a pose, a forma que ela se coloca na frente da câmera, vai mandar demais no resultado da sua fotografia. Então o que eu falo para você? Estude direção de fotografia. Estude as poses antes de você fazer o seu ensaio. Um exemplo, se você for fazer um ensaio gestante, olhe as poses,
Olha a composição das fotos que você vai tirar para que você tenha um resultado maravilhoso no final. Não chega lá e vai pensar, agora o que que eu faço? E agora? Eu tive um bloqueio criativo. Mas se você tiver referências, se você já tiver algumas poses na sua mente, vai ser muito mais fácil. Sabe por quê? Geralmente, os 10 a 15 minutos iniciais do seu ensaio são os 10 a 15 minutos mais difíceis do seu ensaio. Por quê? A pessoa ela ainda está um pouco envergonhada, muitas vezes ela não sabe direito o que ela está fazendo ali, então você vai ter que dirigir demais aquela pessoa. Mas quando ela for pegando o jeito já e entendendo como que funciona o ensaio, ela vai começando a se soltar e você consegue tirar as fotos mais bonitas, que são as fotos espontâneas. Mas para que as fotos espontâneas aconteçam, você vai precisar dirigir a sua modelo, ou o seu casal durante 10 a 15 minutos. E depois você pode soltar. Por quê? Com certeza você terá fotos maravilhosas. E lembrando, as poses, elas são mais de 50% da nossa foto. Não adianta de nada você ser um fotógrafo espetacular na parte manual, você ser um fotógrafo espetacular no enquadramento, você ser um fotógrafo espetacular na composição, se chegar lá as poses não ficarem legais. Porque afinal de contas, a pessoa que está sendo fotografada, ela vai olhar apenas para como ficou a roupa dela, como ficou a pose que ela estava fazendo, como que ficou a parte de postura corporal, como que ficou as caras que ela estava fazendo. Imagina uma pessoa chegar lá e ficar com a cara tudo torta assim, ou ficar corcunda, ou ficar de formas que ela não vai gostar. Não adianta de nada. O seu ensaio com certeza não valerá a pena. Mas se você conseguir dirigir bem o seu ensaio, com certeza você vai ter um cliente feliz e com certeza você vai atrair muitos outros clientes. Porque um vai olhar para o seu trabalho, dois vão olhar para o seu trabalho, vão gostar, vão começar a indicar e com certeza você será o fotógrafo mais desejado da sua região e poderá ser o mais novo fotógrafo 4K. Dica número 5. Se mantenha no propósito. Você não pode ser um fotógrafo modinha. Aquele fotógrafo que fotografa de tudo. Você precisa gerar valor, gerar conteúdo no nicho de fotografia que você se propôs a fotografar. Não adianta hoje você fazer ensaio gestante, amanhã você fazer de casal, depois de amanhã fazer casamento, e depois de amanhã fazer 15 anos, e depois daqui um mês você está fazendo infantil, e daqui 2 semanas você está fazendo fotografia para estabelecimento, fotografia de culinária. Você vê que você não consegue gerar valor em nenhum desses nichos de fotografia, mas se você se posicionar e você se lançar, eu sou um fotógrafo de gestante, eu sou um fotógrafo de infantil, eu sou um fotógrafo de casal, eu sou um fotógrafo de casamentos, eu sou um fotógrafo de 15 anos, eu sou um fotógrafo de produtos, eu sou um fotógrafo com um nicho de fotografia específico, com certeza vai passar um tempo que você vai gerar um valor tão grande que você nunca vai ficar parado. Você vai ser o líder na fotografia do seu nicho específico, na sua região, no seu estado, quiçá no Brasil, ou muitas vezes fora do Brasil, internacionalmente. As pessoas que chegaram a esse nível de fotografia, a primeira coisa que eles fizeram para ser um profissional de fotografia foi delimitar qual nicho de fotografia que ele iria atuar. Então o que acontece? Não se sinta tentado a deixar o seu propósito inicial. Agora, se no meio do caminho você começar a reconfigurar a sua rota e falar, eu vou fazer uma mudança, eu não sou mais um fotógrafo de gestantes, agora eu sou um fotógrafo newborn, você está reconfigurando a sua rota. É totalmente diferente de você estar indo para onde o vento te leva ou até mesmo aonde as ondas te levam. Então você está estipulando
qual é o caminho que você deseja seguir. E não se afaste desse caminho nem por um segundo, nem por uma vírgula, por nada. Nunca se esqueça qual é o seu propósito. Sexta dica, falando sobre ensaios. Sempre conheça o local que você vai fotografar antecipadamente. Se você não conseguir ir uma semana antes ou um dia antes no local, que é um local novo para você, esteja lá pelo menos meia hora a 40 minutos antes do seu modelo chegar. Por quê? Você precisa conhecer aquele local para você entender quais são os melhores locais para fotografar. Você não pode chegar lá de uma forma para conhecer o local junto com o seu modelo ou com a sua modelo. Por quê? Você vai perder muito tempo e com certeza você não vai explorar os melhores locais daquele local. Por quê? Vamos pensar que você vai para uma praia, fazer fotos na praia. Se você não conhece aquela praia, você precisa estar antes lá. Porque você não sabe se tem um coqueiro, ou se tem algumas pedras, ou se tem dunas perto, ou se tem algum local onde encontra uma foz, entrada de água ou saída de água, ou algum local onde tem alguma sombra, onde tem algum balanço, onde tem qualquer local diferente. Para que as suas fotos não fiquem apenas na areia com o mar de fundo. Entendeu? Para você entender aonde você pode compor, aonde você pode trazer valor para a sua fotografia. Então sempre conheça o local antecipadamente, antes do seu modelo chegar, dias antes ou horas antes, momentos antes, para que você consiga tirar o melhor proveito daquele local e fazer sempre um ensaio que vai cair o queixo. Imagina você ir para uma praia e caminhar só numa regiãozinha ali porque você não conhecia, aí de repente você terminou seu ensaio, dispensou sua modelo ou seu modelo e foi ir para o seu carro ou vai para outro lugar e anda, e a metros dali tinha uma ponte que entrava para dentro do mar. Você perdeu por não conhecer aquele lugar. Você perdeu de fazer fotos fantásticas por não conhecer aquele ponto diferente daquele local. Então, sempre conheça o seu ponto. E eu estou falando de praia, mas existem outros lugares também, por exemplo, alguns parques. Existem fotos maravilhosas que são feitas na beira de parques. E existem alguns parques muito grandes. E o que acontece? Você chega em um parque, chega lá na entrada, tem uma árvore legal aqui. Chega perto daquela árvore, tira foto. Aí você acaba com o seu ensaio e vai dar uma volta no parque. E de repente você anda ali, digamos aí 200, 300 metros e vê uma árvore de cair o queixo, que é perto de um riacho, que é perto de uma lagoa, ou que tem um deck, e você fala, poxa vida, olha o que eu perdi aqui. Olha a oportunidade de fazer fotos maravilhosas que eu perdi. Então, conheça o local aonde você vai fotografar. Isso é básico para que você tenha fotos maravilhosas. Sétima dica: pense na composição fotográfica e seja criativo. E essa dica aqui, ela é bem atrelada com a nossa dica anterior, de conhecer o local aonde você vai fotografar. O que eu estou falando para você? Você tem que pensar na composição fotográfica. As fotos não podem ser apenas do rosto da pessoa, aquele enquadramento aqui assim, ó, esse enquadramentozinho aqui, que a maioria das pessoas gostam de fazer selfies, porque isso aí não é um trabalho profissional. Você tem que pensar em todo o ambiente que está te cercando, linhas que vão te levar para um horizonte, a linha do horizonte, ou até mesmo algumas linhas de algum asfalto que vão te levar à tua modelo, uma árvore que está ao fundo, que você pode colocar ela perto da copa da árvore, um pouco distante ou um pouco mais próximo, ou fazer um enquadramento onde venha colocar uma árvore que esteja compondo junto com a sua modelo.
Você tem que pensar várias coisas. Mas para isso acontecer, você precisa conhecer o local onde você está fotografando. Você não pode chegar ali e começar a fotografar. E o que acontece? Um dos maiores erros que eu vejo, e eu já cometi demais, é chegar fotografando, se interessar apenas pela minha modelo e não me interessar pelo local onde eu estou fotografando. O que acontece? Eu tenho que olhar. Olha, tem uma árvore legal ali. Olha, tem um meio-fio legal aqui. Olha, tem essas flores aqui que podem compor o meu cenário. Olha, tem uma água, uma poça de água. Muitas vezes uma poça de água pode fazer fotos maravilhosas. Fotos de espelho d'água, onde você vai compor um espelho com reflexo e a sua modelo. Pensa, são fotos infinitamente mais bonitas do que apenas você chegar lá e fazer aquele movimento de tirar fotos aqui, ó. Então eu falo para você, conheça muito bem o local onde você está fotografando, seja criativo na hora de fotografar, não fotografe apenas, tenha olhos que vão dar conta de tudo que está a sua região. Por exemplo, se tem um parquinho que tem um balanço, você pode utilizar aquele balanço para fotografar e fazer fotos bonitas se você está num parque. Por exemplo, tem um local onde tem um telhado diferente, você pode colocar aquele telhado na sua fotografia. Árvores, flores, pôr do sol, muitas vezes tem uma luz do sol diferente batendo numa copa de uma árvore que está aqui atrás e você não viu porque você está de costa para ela, porque você colocou bem assim, você colocou a sua modelo aqui, o sol vindo de frente para poder iluminar bem o rosto dela, só que se você virar de costa, tem uma copa de uma árvore muito bonita que está saindo os raios de sol e você pode fazer aquela foto com a sua modelo na frente daquela árvore e utilizar aqueles raios de sol atrás de você para poder trazer um valor fantástico para sua fotografia, mas você não olha porque você está apenas preocupado em clicar. Vou clicar, 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 clicar. E você sai ali com 300, 500, 1000 cliques de um ensaio, só que são cliques parecidos, são cliques que não trazem uma respiração a mais. É muito melhor você sair com 50 cliques, 100 cliques de um ensaio, mas 100 cliques muito bem pensados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a fotografar, a fazer ensaios, eu saía com 400, 500, 600 cliques de um ensaio. Aí quando eu colocava no computador para eu poder selecionar as imagens que eu iria tratar, eu olhava e via fotos sem graça. Todas as fotos iguais. Muitas vezes ali dentro de 10 metros quadrados, 5 metros quadrados, ia mudando só a posição da minha modelo. Ou às vezes eu andava um monte dentro do parque e tirava fotos óbvias. Por quê? Eu só pensava em clicar. Clicar, 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 clicar. O clique tem que ser a última coisa na fotografia. Porque isso aqui, pessoal, é um vício que vem desde a época da fotografia digital. Olha, eu estou falando aqui desde a época da fotografia digital, com coisa que nós não estamos vivendo a época da fotografia digital. O que acontece? Como, teoricamente, nós não temos limites de poses ou de fotos, nós apenas clicamos. Vamos lá e pá, faço a foto. Mas isso é um erro. Quando você saía com... Quando você não, porque na verdade eu também não vivi essa época de sair, por exemplo, com uma câmera igual essa aqui, só um pouquinho. Quando eu saía com a câmera, quando as pessoas, vamos mudar. Quando os fotógrafos saíam com câmeras iguais a essa, que tinha um filme fotográfico aqui de 36 poses e saía com mais 2 a 3 rolos de filme aqui no bolso ou numa mochila, o que ele fazia? Ele dava valor a cada um dos cliques. E nós perdemos esse valor hoje. Porque eu posso clicar quantas vezes eu quiser. Eu vou lá, eu tô com um cartão aqui de 64 GB, em RAW eu posso fazer mais de 1000 fotos, tranquilo. Então eu vou lá e ó, sento o dedo no meu botão de disparador aqui, ó. E na verdade no final eu vou lá e olho,
tem uma ou duas fotos que me encantam. E a diferença daqui não, aqui eu pensava em tudo. Então todas as fotos eram pensadas. Então, pense como um fotógrafo da era das fotos analógicas, não como um fotógrafo da era das fotos digitais. Por quê? Você vai parar de clicar um monte e vai começar a clicar fotos que vão realmente impactar a você e as pessoas que vão te contratar. Seja criativo. A criatividade está lá para ser acessada. E como você acessa a criatividade? Tendo bons parâmetros de inspiração. Eu sempre falo aqui, nunca se compare, mas se inspire. Você tem que pegar o outro fotógrafo que você conhece e falar, as fotos desse cara é top. Vai lá e se inspire em algumas coisas que ele está fazendo. E comece a mudar a sua forma de pensar a fotografia, a sua forma de olhar a fotografia, a sua forma de enxergar a fotografia, o seu olhar fotográfico. Desenvolva um olhar fotográfico seu, que traga a sua identidade, que traga o seu pensamento, a sua forma de enxergar o mundo. É isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas buscam. Identidade, algo diferente. Então, seja criativo e pare apenas de clicar. Comece a compor as suas fotografias. Comece a fazer algo autoral, que vai tirar o fôlego do seu cliente, que vai tirar o fôlego do seu nicho fotográfico. Dica número 8. Pense na pós-produção na hora que você está fazendo a captura das suas imagens. Depois de algum tempo com a fotografia, eu desenvolvi um pensamento diferente. Eu comecei a clicar pensando, opa, quando eu olhava aqui a foto, pronto, eu falava, opa, olha que legal essa foto aqui. Chegando lá no Lightroom, eu vou conseguir fazer isso, isso e isso nessa imagem. Se eu levar ela para o Photoshop, eu posso fazer isso, isso e isso nessa imagem. E o que acontece? Eu começo a me inspirar, porque eu sei as ferramentas que eu tenho na minha mão para chegar no objetivo que eu desejo, que é entregar uma foto para o meu cliente que venha capturar o coração dele. E aí está o objetivo de um fotógrafo, de um bom fotógrafo, é entregar cliques que venham fazer bem assim, opa, olha que legal essa fotografia. Então você tem que buscar isso, busque isso. E como que você consegue chegar nesse nível de excelência? Conhecendo o software de edição de uma forma tão grande que na hora que você clicou, você já sabe o que você vai poder fazer com a sua fotografia. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir e curte o nosso vídeo, nos dê um joinha, nos dê um like, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. E se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço que você venha clicar também e seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que você venha receber mais vídeos como esse todos os dias. Nós temos vídeos novos todos os dias. E se você conhece alguém que gostaria desse tipo de conteúdo, eu peço que você compartilhe com ele, porque o conhecimento é algo que nós temos que propagar, porque quanto mais nós transmitimos conhecimento, mais nós aprendemos. Eu fico por aqui. Eric, fotógrafo 4K. Fique com Deus. Tchau, tchau!